Fala, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, ontem, revanche com requintes de crueldade, né? Ontem foi o dia que 2023 assombrou, foi o Palmeiras, na verdade. Porque o Botafogo mostrou que não tem nada, nenhum contato, nenhuma ligação, nenhuma conexão com o que aconteceu no ano passado. Se alguém precisava tirar a prova final, ontem tá mais do que claro que esse time do Botafogo está muito pronto para conquistar grandes coisas, grandes feitos. Vai ser esse ano, vai ser ano que vem, vai ser em 2026, eu não sei. Mas ontem, dentro de campo, o Botafogo fez com que 2023 fosse total e completamente vingado. Essa é que é a grande verdade. E com requintes de crueldade. Por quê? Porque naquele 4-3, o que teve de lance polêmico, teve expulsão, teve gol irregular, teve gol com falta, teve de tudo. E ontem teve também muito lance polêmico, teve expulsão e teve o rival feliz na casa do adversário e de quebra recuperando a liderança. O que é esse Botafogo de 2024, hein? Brincadeira. E é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Tô aqui com a camisa do Criciúma, que na zona de rebaixamento tá resistindo fortemente. Ontem o Criciúma poderia ter decretado o seu rebaixamento com uma derrota para o Fluminense no Maracanã, mas resistiu a equipe carvoeira, a equipe do Heriberto Rios, agora tem 2 jogos dentro de casa para tentar se safar. E vai empurrar quem para a zona de rebaixamento? Tem Fluminense? Grêmio eu achei que estava livre, rapaz, esse campeonato tá muito doido. A briga lá embaixo, na verdade, tá mais ferrenha, tá mais emocionante do que a briga lá de cima, cara. O Vasco, que achou que já tava com boi na sombra, tá ali o Vasco, o que é isso, galera, que vocês estão me trazendo aí pro rolo? Até o Vasco tá no rolo, galera, meu Deus do céu. E ontem tivemos o segundo rebaixado do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá, com um empate entre Fluminense e Criciúma, mesmo sem entrar em campo. A equipe do Cuiabá tem seu primeiro rebaixamento na história. Vocês sabiam disso? Desde que foi criado, o Cuiabá só tem acessos. E ontem, o primeiro rebaixamento da história da equipe do Cuiabá. Atlético Goianiense e Cuiabá já estão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro, que tem aí o retorno do Santos, do Sport, do Ceará e a novidade que é o Mirassol. Mas vamos falar, é claro, de Palmeiras e Botafogo, a final antecipada do Brasileirão. Eu falei para vocês, né? Seria uma final realmente depois do jogo? Foi a final do campeonato? Se o Palmeiras tivesse vencido. Porque o Palmeiras tivesse vencido o Botafogo, o Palmeiras abriria 3 pontos de vantagem, com vitórias a mais, e com 2 vitórias a mais, né? Com 2 vitórias a mais, e um saldo de gol superior. E o que aconteceu ontem? A vitória do Botafogo, que não decide o campeonato. Porque na próxima rodada o Palmeiras ainda pode ultrapassar o Botafogo. Basta o Botafogo perder para o Inter e o Palmeiras venceu o Cruzeiro. Não são situações simples, mas são muito possíveis também. Né? Mas agora a gente percebe que se não foi uma final de Campeonato Brasileiro, já que não saiu o campeão, né? Porque da final saiu o campeão. Se não foi uma final, foi um jogo que mostrou que às vezes o melhor futebol do Brasil e o melhor futebol da América do Sul, ele colhe os frutos corretos. Né? Não adianta a gente querer taxar um tropeço como um fracasso mental, um fracasso psicológico, ou já era. Tal. E muito jornalista que parece que comprou diploma. Eu fico abismado com o tipo de jornalismo clubístico, porque não tem problema nenhum de você declarar o time para o qual você torce. Nenhum problema. Eu acho até menos hipócrita, né? Fala. É a mesma coisa, você é um comentarista político, você não vota? Você não tem uma afeição a uma ideologia política? Você pode ter. Agora, na hora do seu comentário, na hora do seu trabalho, você precisa ser o máximo de isento possível. Mesma coisa do futebol. Ter um time, torcer para um time e fazer comentários ridículos não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que eu tinha acompanhado na imprensa nos últimos dias eram comentários patéticos, ridículos, irrisórios, risíveis, de uma imprensa que não tem compromisso mais com o
com o jornalismo. É compromisso com engajamento. Aí, isso não é jornalismo, né? Isso é outra coisa. O Palmeiras continua sendo um grande time, uma grande equipe, e continua com chances de título. Agora, o Botafogo, ele não tinha problema mental nenhum, gente. O Botafogo só tinha uma dificuldade imensa de jogar contra equipes que colocam 11 jogadores na linha de defesa. O que é natural. A bola não estava entrando. Acabou que aquele gol do Tiquinho, não foi do Tiquinho, né? Mas na cabeçada do Tiquinho, o gol do Wagner Leonardo, que a bola bate nele, foi o gol da ressurreição. Porque é o gol do contra tudo, contra todo o ferrolho, contra toda a cera. Foi um gol improvável. Quem diria? Pô, o Botafogo diante do Vitória tá perdendo, empatar é improvável. É porque o jogo estava se desenhando um Botafogo sem criatividade, um Botafogo desorganizado na base do abafa. E aquele gol meio que traz um respiro. E hoje foi um jogo completamente diferente, porque foi um jogo entre duas equipes gigantes, que gostam de jogar futebol. E aí prevalece quem joga mais bola. O Palmeiras teve chance de abrir o placar? Teve, mas o Rony, ele nunca acerta. Então você fala que é Rony, o apelido do Rony é Errone. O pessoal do Palmeiras coloca, né? Errone. É porque ele erra mais do que acerta. Participou bem ofensivamente do jogo. O Palmeiras teve uma grande chance com o Gustavo Gomes no início, mas depois foi sucumbindo. E o Botafogo fez o jogo que tinha que ser feito. Ele não pode se abrir completamente, ele tem que se guarnecer ali na defesa, e observando os espaços, a gente viu como a defesa do Palmeiras vinha falhando, não falhou nos últimos jogos, por quê? Bom, pegou um Bahia semi-morto, um Atlético Goianiense rebaixado e um time do Grêmio que resolveu também jogar só na defesa. Então fica mais difícil de você falhar. Mas quando o Palmeiras jogou contra Fortaleza, que são times que propõem o jogo, que agridem com qualidade, o Palmeiras sofreu defensivamente. E agora o jogo contra o Corinthians, que é um time que está evoluindo, está brigando por Libertadores, estava rebaixado, renasceu, está brigando por Libertadores. O Palmeiras sofreu com falhas defensivas, tomou 2 gols com falhas defensivas, e agora com o Botafogo. O primeiro gol, o Palmeiras simplesmente deixou-se um deserto do Saara na região onde estava o Gregóry. Mérito do Botafogo na jogada ensaiada. Mas você não pode deixar um deserto dentro da área. O Gregóry teve toda a tranquilidade do mundo para bater. Depois, o que aconteceu com o Marcos Rocha? Um jogador experiente, um jogador acostumado a grandes decisões, tanto com o Palmeiras quanto com a camisa do Galo. Ele simplesmente mostrou que o negócio de mental do Marcos Rocha me pareceu frágil ali. Foi lá, deu uma pancada no Igor Jesus, e aí o árbitro expulsou. Não reclamar de quê? Não dá para reclamar disso, né? Não dá para reclamar disso. Aí com 1 a menos ficou mais difícil, que parecia difícil, ficou impossível. Palmeiras tomou 1, tomou 2, tomou 3, fez o gol de honra, um gol ali que tinha o Gustavo Gomes na frente do John, mas para mim, um gol legal, tá tudo certo. E perdeu para o Botafogo. E por que eu falei no início aqui que foi uma revanche com requintes de crueldade? Porque no jogo do 4-3, né, no 4-3, que foi o jogo do título para o Palmeiras, né, dali o Palmeiras não desgarrou mais, apesar de não ter assumido a liderança naquele jogo, o Palmeiras continuou a perseguição ao Botafogo, que não vencia. O Botafogo ficou sem vencer, de líder passou a 5º colocado. Aquele jogo teve expulsão do Adrielson, que definiu o jogo. Aquele jogo teve erros de arbitragem que definiram o jogo. Aquele jogo teve de muita coisa, né? E teve um rival espezinhando do outro, feliz, e o outro arrasado. Foi esse cenário que eu vi no Allianz Parque. Teve erro do Wilton? Teve. O primeiro gol do Botafogo nasce de um escanteio, que não foi escanteio, foi tiro de meta. É erro do árbitro? É erro do árbitro. É erro do árbitro. Teve expulsão? Teve. Uma expulsão justa, ao meu ver. Uma expulsão justa. Ah, foi muito rigoroso e tal. O cara agride o outro. Então, tinha levado amarelo. O VAR foi lá, chamou. É muito mais o VAR do que o Wilton Sampaio. Foi lá, chamou para expulsar, vai fazer o quê? O cara fez um antijogo ali, agrediu o outro de bobeira. Uma bobeira. Era só dar um empurrão também, levava amarelo, os dois levavam amarelo, tá tudo certo. Então, assim, teve expulsão, teve lance polêmico, só não teve rival espezinhando porque o Botafogo tá muito focado, tá muito concentrado. E até o Luiz Henrique, por mais que não disse que falou nada, tal, mas pediu desculpa, dizendo que respeita muito o Hulk e tal. Eu acho que o clima é esse. O Botafogo tem que fugir de polêmicas fora de campo
e entrar no que interessa. E o que interessa para o Botafogo é dentro de campo. É dentro de campo que a coisa vai acontecer. E ontem aconteceu, e muito bem, para o Botafogo, que venceu, viu o Fortaleza se distanciar ainda mais, com o empate diante do Flamengo no Castelão, viu o próprio Flamengo não ter mais chances de título, porque não pode alcançar mais o Botafogo, e no domingo o Botafogo pode ter um dia perfeito, né? Ele pode ser campeão da Libertadores da América no sábado, no domingo ver o Flamengo tirar pontos do Inter, e esse mesmo Inter na quarta-feira vai pegar o Botafogo sem pretensões de título. Pode ser um cenário perfeito, como também pode ser um cenário mais complicado, com o qual o Botafogo está acostumado, né? O Inter vencendo o Flamengo e brigando no confronto direto para ter chances na última rodada de ser campeão. Mas a grande verdade é que já pode ter campeão brasileiro na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Já pode ter campeão. Porque se o Palmeiras tropeça diante do Cruzeiro e o Botafogo vence o Inter, o Botafogo é o campeão brasileiro. Se o Palmeiras perde para o Cruzeiro no Mineirão e o Botafogo pontua, empata contra o Internacional no Beira-Rio, o Botafogo é o campeão brasileiro. Então, na próxima rodada, aí sim a gente pode ter um campeão. Mas como o resultado de hoje fez diferença. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.